Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos. Eu sou leitor e animador litúrgico da Catedral de Colatina. Participo mensalmente da liturgia da palavra ou da liturgia da palavra nas celebrações, tanto eucarística quanto da palavra, né? Estou sempre lá quando convocado. Eu sou convocado para servir a Deus nosso Senhor. E aqui nos meus endereços telemáticos eu transmito antecipadamente as leituras, para vocês se informarem, vocês que são presidentes de celebrações, ministros, leitores, salmistas. Pois é importante saber antecipadamente. Acesse meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tenho também o Facebook, o YouTube e o Instagram. Bem, o endereço geral é @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Neste vídeo eu transmito a liturgia da Igreja Católica em todo o mundo, referente ao dia 3 de novembro de 2023, sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força, buscai sem cessar. Procurai a sua face. Salmo 104, versículo 3º. Oração do dia. Rezemos. Coloque sua intenção. Agradeça ou peça. Entregue suas aflições a Deus, também suas alegrias. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da carta, da epístola de São Paulo, apóstolo, aos Romanos, capítulo 9, versículos do 1º ao 5º. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 147b, versículos 12 a 13, 14 a 15, 19 a 20, refrão 12a. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó a sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos.
glorifica o Senhor, Jerusalém. Vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho de João 10, versículo 27, e proclamá-lo com Lucas 14, versículos do 1º ao 6º. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou a palavra pela mão, tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois ele lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos a uma reflexão pequena, curta, e depois passaremos para a de Antônio Carlos Santini. A reflexão menor está no livro Palavra e Vida 2013 da Igreja Católica. Meditemos como Jesus tratava os doentes. Na casa de um fariseu, ele tomou um doente pela mão. Ora, pela lei, quem tocasse numa pessoa portadora de alguma enfermidade ficava impuro, mas Jesus não se incomodou com isso. Diante dos fariseus, calado para demonstrar sua oposição, Jesus argumentou que se em dia de sábado se tirava um animal que houvesse caído num poço, quanto mais seria legítimo livrar um doente de sua enfermidade. E o curou. Levemos a nosso Deus nossas enfermidades com fé e creiamos que Ele nos pode curar e libertar de nossos defeitos. Agora, a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Em dia de sábado é o título do comentário de Santini, baseado em Lucas 14, versículos do 1º ao 6º. Para o povo judeu, o Shabat era um dia sagrado. No 7º dia da semana, o Criador fizera uma pausa para descansar conforme Gênesis capítulo 2, versículos do 2º ao 3º. Estaria cansado o Criador Todo-Poderoso? Claro que não. Deus é incansável, garante-nos Jesus. Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Essa explicação está lá em João 5, versículo 17. E se este Deus incansável reservou um dia da semana para o repouso, ele pensava no homem, na criatura humana. Em sua onisciência e conhecendo a humana ambição, Deus antevia um tempo em que o homem seria pressionado a trabalhar como máquina. Adivinhava, talvez, que crianças seriam acorrentadas
aos teares ingleses no início da industrialização no século XVIII para que não interrompessem suas tarefas, não parassem de trabalhar. Pressentiria que os operários de Honduras seriam forçados a usar fraldas descartáveis para que não fossem ao banheiro e assim não travassem a linha de montagem. Deus tudo vê. Onisciente quer dizer que ele sabe tudo. E tratando-se de um Deus amor, como o Criador tivesse criado o homem à sua própria imagem, ele teve a delicadeza de reservar um dia para que o homem se mostrasse senhor da criação, e não mero dente de uma engrenagem infernal que devora o homem, seu sangue e seu suor. Até Charles Chaplin percebeu este absurdo. Neste evangelho, Jesus cura um hidrópico em pleno sábado. Na época, a medicina era considerada um trabalho manual. Vale lembrar que a palavra cirurgia vem de keir, a mão, e ergon, o trabalho. Assim, Jesus estaria infringindo a lei do Sinai. Jesus pergunta aos presentes ao banquete se eles deixariam abandonado um filho que, em dia de sábado, caísse no fundo de um poço. Ninguém responde. Todos se calam. Extremamente fiéis ao repouso sabático, os fariseus nem abrem a boca. A lição de Jesus é que existe uma hierarquia de valores até mesmo na lei gravada na pedra. E nenhum valor supera a vida humana. O grande mandamento supõe o homem vivo. Além do mais, o Filho de Deus, que prefere apresentar-se como filho do homem, é o próprio autor da lei entregue a Moisés. Assim sendo, quem redigiu o texto da lei pode alterá-lo quando julgar conveniente. Estamos conversados. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Volta, minha alma, ao teu repouso. Salmo 116, versículo 7º. Vamos agora aos santos do dia. Dia 3 de novembro de 2023. Vamos lá. São Martinho de Lima ou São Martinho de Porres. Religioso, nascido em Lima, Peru, em 1579, era de raça negra. Entrou na ordem dominicana como irmão leigo e tomou para si as funções mais humildes. Foi dotado de extraordinários dons místicos, como profecias, êxtases e bilocações. Faleceu em 1639. Temos aqui uma biografia mais detalhada do endereço telemático da Comunidade Católica Canção Nova. Lá diz o seguinte, no site da Canção Nova: São Martinho nasceu em Lima, em 9 de dezembro de 1579, filho de um nobre cavaleiro espanhol, João Porres, e de uma negra do Panamá, de origem africana, Ana Velázquez. Por causa da pele escura, o pai não o quis reconhecer. E no livro de batizado foi registrado como filho de pai ignorado. Viveu pobremente até os 8 anos de idade na companhia da mãe de uma irmãzinha nascida 2 anos depois dele. Educado por sua mãe no temor a Deus, começou a trabalhar como aprendiz de barbeiro na infância. Martinho fez de sua profissão um exercício de caridade para com os pobres, principalmente depois que se tornou ajudante de um médico. Com 15 anos, abandonou tudo e foi bater na porta do convento dos dominicanos em Lima, capital do Peru. Foi admitido e as suas funções eram as mais humildes, mas a sua vida espiritual a mais profunda. Por fim, os superiores perceberam que se tratava de uma alma importante para a ordem e acolheram-no como membro efetivo no dia 2 de junho de 1603. A sua solicitude pelos irmãos doentes era viva, e se a doença de algum irmão que ele cuidava piorava, o zelo, o cuidado crescia. A sua santidade começou a refulgir para além dos limites do convento pelos extraordinários carismas
com os quais era dotado, como profecias, êxtases, bilocações. Embora nunca tenha se distanciado de Lima, foi visto na África, na China e no Japão. Olha aí, as bilocações. É algo extraordinário, místico, né? Ele foi visto nesses países para confortar missionários em dificuldade. Ao humilde irmão leigo recorriam para conselho teólogos, bispos e autoridades civis. Mais de uma vez o próprio vice-rei teve de aguardar diante de sua cela porque Frei Martinho estava em êxtase. Durante uma peste epidêmica, curou os que recorreram a ele e os seus 60 confrades. Curou-os prodigiosamente. Dedicava sua vida literalmente aos pobres. Com as esmolas que conseguia, fundou um hospital para os meninos abandonados e jejuava para dar de comer aos pobres. Jejuava todo ano, quase não comendo senão restos de pão, mas discretamente, a tal ponto de que ninguém reparava. Tudo isso era regado pelas orações que fazia durante a noite, assim como Jesus orava. Verifique lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Faleceu em Lima no dia 3 de novembro de 1639, com 60 anos de idade. Foi beatificado em 1837 pelo Papa Gregório XVI e canonizado no dia 6 de maio de 1962 por São João XXIII. Em 1966, o Papa Paulo VI proclamou patrono dos barbeiros. Santo do dia 3 de novembro, São Pirmino, bispo. Do ano 755, foi abade e bispo de Reichenau. Evangelizou os alamanos e os bávaros. Fundou muitos mosteiros e escreveu para seus discípulos um livro sobre a catequese das pessoas. Santa do dia 3 de novembro, Santa Sílvia. Santa Sílvia faleceu no século VI. Mãe do Papa São Gregório Magno. Sílvia abandonou o mundo para melhor dedicar-se à oração e à penitência. Santo do dia 3 de novembro, São Joanício, monge, faleceu em 846. Abandonou o exército imperial para viver como eremita no Monte Olimpo e depois ingressou no mosteiro de Antidium, na Turquia. Defendeu o culto das imagens e é autor de diversos ícones em honra à Virgem Maria. Santo do dia 3 de novembro, Santo Ermengáudio ou Ermengol. Podem ser esses dois nomes, hein? Ermengáudio ou Ermengol. Ele foi bispo e faleceu em 1035. Um dos mais ilustres prelados, ou seja, religiosos, que se dedicaram a restaurar o cristianismo nas terras reconquistadas aos mouros na Catalunha, Espanha. Santo do dia 3 de novembro, São Berardo, bispo, faleceu em 1130. Pertencente à nobre família dos condes de Marci-Sangro, fez-se beneditino em Monte Cassino. Aos 30 anos, elevado à dignidade episcopal, ou seja, foi elevado a bispo da diocese de Marci, nos Abruzos, na Itália. Ele lutou, São Berardo lutou contra a simonia. Entrada de pessoas na igreja, com pagamentos. Dedicou-se à restauração da disciplina eclesiástica e protegeu os pobres. Santo do dia 3 de novembro, São Pedro Francisco Néron, presbítero e mártir, faleceu em 1860, foi sacerdote da Sociedade para as Missões Estrangeiras, diretor de um seminário do Vietnã, foi decapitado durante a perseguição do imperador Tu Duc. Olha, São Pedro Francisco Néron,
morto no Vietnã. Santa do dia 3 de novembro, Beata Alpaides. Beata Alpaides era virgem e faleceu em 1211. Foi uma camponesa que viveu recolhida numa pequena cela em Cudot, na França. Ali recebeu o dom de conselho e de fazer milagres. Beata Alpaides. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, disse no seu canal no YouTube que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará quando solicitarmos algo, porque Ele é o nosso Pai. E é o Pai Celestial, Divino Pai Eterno. Então é o Pai que pode tudo, sabe tudo, vê tudo. Só faz o melhor para nós. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Quem nesta terra caminhou com Jesus, sendo grato por Ele ter morrido na cruz por nós, para nos salvar e levar para o céu depois dessa passagem peregrina, continuará com Ele. Quem rejeitou Jesus também será rejeitado por Ele. É uma decisão particular de cada um. Eu quero viver para sempre com Jesus, com Maria, com José, com São Paulo, São Pedro, São João, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, São Judas Tadeu, São João Paulo II, São Paulo VI. Quero viver com eles no céu. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Deus Pai também e o Deus Espírito Santo. Shalom, a paz.